do versículo de número 9 abaixo. 2 Coríntios 8, versículo 9 abaixo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos ler do 9 até o 16. Aleluia. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tens. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco, não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo de número 8, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Pode sentar. Esse capítulo número 8, ele fala o tempo todo sobre ofertas. Ele fala sobre manutenção. Ele fala sobre suprir necessidade de outros, suprir a necessidade da igreja local, das igrejas missionárias, né? Então ele vai explicando aqui sobre as ofertas, de como a igreja da Macedônia agia, de como a igreja da Macedônia, mesmo sendo uma igreja pobre de recursos financeiros, ela abundava, ela era superior às outras no dar. Porque a igreja da Macedônia, ela supria os missionários nos campos. A igreja da Macedônia, ela enviava recursos, mesmo sendo uma igreja pobre de recursos financeiros. Então Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, e mandando Tito para a igreja de Corinto, e explicando para a igreja de Corinto a ação da igreja da Macedônia, que é algo para chamar a atenção não só do povo da igreja de Corinto, mas para toda a igreja do Senhor em toda a face da terra até nos dias de hoje, né? Que é a questão da liberdade e liberalidade no dar voluntariamente, sem que haja uma necessidade de imposição ou algo desse tipo. Você vê que a continuidade no capítulo de número 8, entrando para o capítulo de número 9, ele vai falar sobre as ofertas, né? Digo isto, que o semeia, pouco também se fará, lá no capítulo 9, 6, né? E daí nós conhecemos, né? E o que semeia abundância também, com abundância também se fará. Então Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto, que era uma igreja já de condições melhores, uma igreja que tinha uma condição
muito melhor do que a igreja da Macedônia. Ele estava ensinando como os cristãos da Macedônia tinham amor pela obra de Deus. Eles tinham um desejo ardente de fazer a obra de Deus, mesmo não tendo aqueles recursos igual a igreja de Corinto tinha, né? Então nós vamos começar aqui, que ele fala assim, no versículo de número 9: porque sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Primeiro exemplo que ele dá aqui para nós, que é a partir do versículo de número 9, é do Senhor Jesus Cristo, que mesmo ele sendo filho do Pai Celeste, do Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, ele se fez pobre. Ele fez pobre, ele andou a pé, ele não tinha casa, ele não tinha lugar certo, para que pudesse deixar como exemplo para nós de humildade, de doação, de vontade de ver o crescimento do reino de Deus nessa terra. Que nós não devemos nos apegar às coisas materiais de forma que venha nos comprometer. E ele, ensinando para a igreja de Corinto, ele cita o Filho de Deus. Ele fala, mesmo ele sendo rico, ele se fez pobre, para que nós fôssemos ricos da graça de Deus, para que nós fôssemos ricos da unção do Pai, da administração de Deus na nossa vida. E ele diz mais: e nisso dou o meu parecer, pois isso convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só o praticar, mas também o querer. Primeira coisa, ele está falando que ele estava dando o parecer deles, que já tinha um ano que eles estavam suprindo, e eles estavam suprindo, sabe por quê? Porque nasceu no coração deles em fazer. A primeira coisa que tem que acontecer é gerar em nós o desejo de fazer. Se não for gerado em nós o desejo de fazer, não vai ter como. Mas uma vez que gera algo no meu coração, gera algo no seu coração, e você tem vontade de fazer, nós precisamos de colocar em prática as nossas ideias, colocar em prática com ações, mesmo sem ter recursos. Mas isso é muito doido, é doido mesmo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, não é? Então eles tinham vontade de ajudar, e ajudavam mesmo sem recursos. Deus enviava os recursos, eles enviavam ofertas para os missionários do campo, ele enviava a oferta para onde quer que fosse necessário, para outras igrejas. Era uma igreja menor, era uma igreja sem recurso, que ajudava outras igrejas. Hoje, quando se fala em oferta missionária, o pessoal retém, né? Eu lembro que em 2012 me parece, eu fui conhecer o Haiti, e eu não tinha um centavo, no meu bolso. Foi eu, Fernando Mota, o pastor Luiz, nós fomos numa obra missionária para construir uma igreja no Haiti, quando teve aquele terremoto lá em Porto Príncipe, e nenhum de nós dispunhamos de recurso. Mas como que nós fomos parar lá no Haiti? Obra missionária, oferta missionária. Outras igrejas investiram em missões, investiram em levar missionários para ajudar aquele povo lá no Haiti, né? E eu tenho essa visão, eu tenho essa vontade de ajudar também. Ainda hoje eu estava lendo no Facebook, não sei se o Douglas vai ver, eu estava vendo o Douglas também, lá do Rio de Janeiro, ele está lá nessa obra missionária, e ele está indo agora com a família
Ele casou e está indo para o Haiti agora, de mala e tudo para o Haiti. Tomara eu puder ajudá-lo e enviar algum recurso para ele. Assim eu, você, aqueles que têm desejo de ajudar na obra do Senhor. E Paulo está falando para a igreja, olha, ele já tinha um ano que a igreja estava ajudando, e mesmo sabendo que eles eram pobres. Gente, mas como é que estão ajudando sendo pobres? Porque o recurso, quem envia é Deus, Ele quer ver o meu coração, a minha vontade, Ele quer ver o meu desejo, e a Bíblia está nos falando aqui, e nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós. Já está falando para ele, os da Macedônia fazem, mas isso é bom para vocês também, que desde o ano passado começasse, e não foi só praticar, mas também querer. Já tinha o desejo no coração, colocá-lo em prática, Agora, porém, completai também o já começado. Desejou no coração, Desejou no coração, ele falou, agora comece, coloque em prática o que você tem desejo de fazer, Não estou falando só de obra missionária, de recursos financeiros, não estou falando só disso, não. Às vezes você tem um sonho, tem vontade de praticar, de fazer alguma coisa e não faz. Você tem desejo de abrir uma empresa e não abre, porque não tem recursos, porque quer fazer alguma coisa, mas eu não tenho recursos, eu não tenho como pagar advogado, eu não tenho como pagar uma contabilidade, e eu não tenho. Comece a fazer. Paulo está falando, se coloca em prática. A igreja de Macedônia não tinha recursos, mas ela começou a colocar em prática, os recursos foram chegando. Glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo e nunca muda. Aleluias. E no versículo de número 11, para aqueles que estão chegando agora, 2 Coríntios 8, agora versículo de número 11. Agora, porém, completai também o já começado. Pronto. Primeiro passo foi começar. O primeiro passo gerou no coração. A hora que gerou no seu coração, dá o primeiro passo. Começa a fazer. Depois que começar a fazer, as coisas tendem a caminhar. Nós temos o exemplo de Neemias. Neemias, quando ele perguntou pela cidade de Jerusalém, aí como que está a cidade de Jerusalém? Ele falou assim, está queimada a fogo, seus muros estão derrubados. Aí Neemias, primeira coisa que ele fez, colocou o desejo no seu coração. Depois ele vai conversar com o rei. Aí Deus começa a clarear as coisas, começa a abrir as portas. O rei fala assim, o que você quer dessa vez, Neemias? Ele falou assim, tomara, Senhor, que se eu estivesse, como que eu vou ficar bem eu estando aqui no palácio, servindo ao rei, e meu povo lá sendo destruído, a cidade, casa dos meus pais sendo destruída. Então o rei não só libera Neemias para ir, como envia recursos para ele, envia homens para ele, cavalos para eles irem montar, enviou todos os recursos. Então ele pôs no seu coração o desejo de reedificar a cidade de Jerusalém. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto, que nessa noite está falando para mim e para você. Primeiro o desejo tem que nascer no seu coração, o que você quer fazer. Eu tenho vontade de ajudar, mas eu não tenho recurso. Propõe no seu coração e começa a movimentar que os recursos vão chegar, porque Deus sonda o nosso coração. Ele conhece a nossa necessidade e sabe os nossos desejos, principalmente quando se diz respeito à obra ministerial. A igreja sendo pequena, a igreja sendo menor e mais pobre, é a que sustentava as maiores. Vai entender a obra de Deus,
não é? Às vezes a pessoa olha uma igreja pequena, não deixa o missionário no campo passar necessidade. Já uma grande, às vezes deixa, não é? Porque o amor é a raiz de tudo. Se não tiver amor, de nada adianta. A Bíblia fala: se não tiver amor, nada adianta. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade. Eu achei tão interessante esse versículo. Prontidão de vontade. Ele tinha vontade e estava pronto para fazer. Não tinha recursos, mas estava pronto para fazer. Sentiu o desejo do coração e os recursos lá vão chegando. Aqui ele diz: assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Haja cumprimento segundo o que tendes, segundo a vontade que você tem. E nós estamos podendo assistir isso lá em Joatuba. Houve uma vontade, um desejo de construir um templo ali, um lugar pequeno, mas houve um desejo e os recursos começaram a chegar e estão chegando, já estão a ponto de telhado, porque houve prontidão de vontade. Quando eu li isso ontem aqui na vigília, esse versículo ficou impregnado no meu coração. Prontidão de vontade. Como que explica? Ninguém explica Deus, como diz a música, ninguém explica. Ele nos conhece de uma tal forma que, mesmo ele sabendo dos recursos, mas se você tem vontade e está pronto para fazer, ele fala: eu uso quem está pronto para fazer. Que muitos têm recursos, mas não fazem. E aqueles que não têm recursos, às vezes, estão prontos para fazer. E Deus usa quem está pronto, né? Quem está disposto. Haja visto que o Senhor, em toda a Bíblia, você vê que Deus não chamou homens que estavam vagabundando, só chamou pessoas que estavam trabalhando, pessoas que tinham disposição para fazer, né? E Ele quer saber se você tem disposição para fazer aquilo que você propôs no seu coração. Pode ser na sua vida ministerial, mas pode ser na sua vida profissional também, né? Quantas pessoas têm um desejo de voltar a estudar, mas falam assim: não vou voltar não tem recurso, não tem condição. Mas você propôs no seu coração voltar a estudar? Volte, comece a estudar, volte para o colégio, vai fazer sua faculdade se tem vontade de fazer. Tem vontade de fazer um curso profissionalizante? Vai fazer. O que você tem vontade de fazer? Comece a fazer não vou falar hoje, porque hoje domingo à noite, comece amanhã cedo. Seja pronto para fazer aquilo que você já gerou no seu coração. Se gerou no seu coração, é porque você está alimentando aquilo. Agora coloque em prática, dê um passo à frente. Eu falei que aos poucos dias o Senhor falou comigo, falou: se está parado, por quê? Você está me pedindo resposta, eu não tenho resposta nenhuma para te dar, porque eu já te dei. Falta coragem. Não olhe dificuldade, vai fazer. E eu estou aí buscando, orando de madrugada, clamando: Senhor, vim para a vigília, não quero saber se tem 2, se tem 10, se não tem ninguém. Eu estou na presença do Senhor, estou buscando o Senhor, porque é Ele que vai dar o recurso. Aleluias! Ele que vai dar o recurso. O recurso não vem do homem, o recurso vem de Deus, né? Glórias, aleluias. Mas tem que ter disposição, tem que estar pronto, tem que ter prontidão de vontade. Eu estou pronto e estou com vontade, então o recurso tem que vir do Pai, né? Glória a Deus. Você está pronto? Você está com vontade? É uma pergunta que o Senhor nos faz nessa noite, e Ele sabe, né? Como eu citei um exemplo, Neemias estava pronto e teve boa vontade. Os recursos vêm do Pai, né? Então lá ele houve uma afronta com ele,
queriam parar a obra na vida dele. Ele disse: olha, fala para aqueles homens que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não tem conversa para dar para vocês. Agora não. Enquanto eu estiver com a mão no meu trabalho, eu não posso ficar olhando conversa fiada. Não é verdade? Versículo de número 12. Eita glória! Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Aí, a palavra. Se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Você tem o quê? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu só tenho vontade. É mesmo? Então você vai conseguir fazer com aquilo que você tem, com a sua vontade. Você quer ver uma coisa? Ei, mulher, o que você está fazendo? Eu estou catando uns cavaquinhos aqui para me cozinhar o restinho de farinha que eu tenho em casa com azeite. Eu vou fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho. Depois nós vamos morrer, não tem mais nada. Aí o profeta vira e fala: o que é mesmo que você tem? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ele falou assim: então desse pouquinho que você tem, você vai lá e faz um bolinho pequenininho para mim. Pode ser um pequenininho para mim primeiro, depois para você e para o seu filho. Como se diz, vocês vão morrer mesmo, né? Segundo a sua palavra, vai morrer mesmo, mas não deixa eu morrer primeiro que vocês, não. Faça. Aqui o que está falando? Se você tem prontidão para fazer, faça com o que você tem. O que você tem nas suas mãos. Eu não tenho recurso nenhum, eu só tenho vontade. Então procure. Comece a caminhar. Vai orar, vai colocar diante de Deus. Apresente a Deus as suas razões. Apresente a Deus as suas causas. Apresente para Deus as suas vontades. Porque o recurso é dele. Ele é dono do ouro e da prata. Paulo falou assim: olha, lembra de Jesus? Ele sendo rico e tendo tudo, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos da graça de Deus. Aleluia! É orar, é pedir a Deus para enviar os recursos. Oh Deus Santo, Ele que envia os recursos, né? Glórias a Deus. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que outros tenham alívio e vós opressão. Ele estava falando para a igreja de Corinto. Olha aqui, eu não estou falando isso para aliviar a barra lá dos macedônios, não, e nem para oprimir vocês, nem para forçar a barra com vocês quanto à questão de ofertas, de enviar missionários, de sustentar missionários, de enviar e sustentar outras igrejas. Não é isso não, que tudo isso tem que ser feito voluntariamente. Tem que nascer no coração, tem que gerar no coração o desejo de ofertar, tem que gerar no coração o desejo de sustentar. Senhor, eu quero, mas eu não tenho condição. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E o primeiro passo é conversar com o Pai. O primeiro passo é colocar diante de Deus, deixar que Ele some. Ele falou para nós aqui que a prontidão de vontade é o que nós temos, não é o que nós não temos. Disse já uma ilustração de uma floresta que estava pegando fogo. Então aquela floresta estava em chamas, e vinha uma beija-flor, ia lá no açude, pegava um pouquinho de água no bico e vinha e jogava na floresta. E outros falaram para ela: o que é isso? Isso aí não vale de nada. Esse pouquinho de água no seu bico, um incêndio desse na floresta pegando fogo, isso não é nada. Ela falou assim: eu estou fazendo a minha parte. Ela fazia com o que ela podia, com o recurso que ela tinha. Qual o recurso que você tem? Você está fazendo sua parte?
dentro dos recursos, dentro da situação. Não estou falando de recursos financeiros agora não. Tem muita gente que tem outros recursos para fazer a obra e não faz, porque não tem prontidão de vontade, não tem o desejo de fazer, né? Pode fazer, mas não faz. E o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite. Ele nos deu a graça dele, ele nos deu a graça dele e deixou como exemplo o filho dele, filho do ouro, dono do ouro e da prata. Senhor, onde o Senhor mora? Vem cá para você ver, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Mas onde é que ele passava, ele espalhava amor. Você não pode ir numa obra missionária, mas você pode enviar o amor, você pode enviar alguma coisa que você tem condição. Eu não posso ir lá, eu não sei pegar no martelo, eu não sei pegar numa madeira, mas você pode enviar o prego, você pode enviar o martelo, você pode enviar o recurso, você pode fazer qualquer coisa. O desejo tem que ser gerado no coração. É isso que Paulo está falando para nós. Fala, Senhor, em que eu posso fazer? Às vezes você sabe cortar cabelo, vai numa creche, vai num asilo, isso é obra de amor, não é? Aí tem o pastor Serjão, mas a esposa dele, Carol, agora com o projeto João 8:32. Eles estão indo evangelizar nas ruas de madrugada. Você não pode ir, você não tem disposição para ir, mas você pode, você. Eu tenho aqui um pacote de arroz, eu tenho aqui uma lata de óleo, tenho aqui alguns recursos para ajudá-los. Você está fazendo, não é verdade? Ele me mandou uma mensagem de semana, o pastor Wilson, estou alegre demais. O que foi? Eles estavam fazendo isso tudo a pé. Deus enviou um carro para eles, essa semana eles ganharam um carro. Ele me falou essa semana, ganharam um carro. Está aí a foto no Facebook para quem quiser ver. Eles nas ruas distribuindo alimento, não é? Cada semana eles fazem um alimento diferente e levam. Fazem com amor. Isso é obra missionária. A obra missionária não é só pegar avião aqui em Ponta Terra, não. Está cheio de obra missionária perto da nossa casa, em outros estados, em outras cidades, aqui dentro do Brasil mesmo, precisando de pessoas que estejam disponíveis para fazer, que estejam prontas, que tenham vontade. Mas é complicado, né? Oh, glória a Deus. Versículo de número 14. Segunda Coríntios 8:14. Mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Ou seja, aquele que tinha muito, ele não fechava a mão, ele estava sempre dando, porque é dando que se recebe. Então a abundância dele não deixava faltar nada para ele. E aquele que não tinha recurso, não sentia falta, porque os outros supriam. Então Paulo está falando para a igreja de Corinto: aprende a ofertar, aprende a dar. Se vocês têm ótimos recursos, envia para as outras igrejas pequenas, envia para os pastores que estão em dificuldades, envia para os missionários que estão nos campos, envia para aquela família que está em casa e não tem recurso, e você sabe que eles têm necessidade, envia o recurso. Não é? Pouco tempo na rua de casa lá, uma pessoa jogou
fora vários pacotes de farinha de fubá e algumas coisas que sobra de cesta, né? Depois passa um rapaz lá e falou: olha que moço que eu peguei ali no lixo. Joga fora, mas não tem coragem de doar. Joga no lixo, mas não tem coragem de doar. Com pessoas no centro da cidade passando fome, nos bairros passando fome. Está lá o pastor Sérgio lá, envia os recursos para ele. Pastor Sérgio, se você não sabe onde o pastor Sérgio está não, traz para cá que eu envio para ele. Não é verdade? Quantas pessoas necessitadas. E aqui ele está falando que aqueles que têm nunca vai ter falta, porque eles estão sempre distribuindo, né? Então, olha bem aqui no versículo de número 15, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Nunca faltou. Deus não permitiu que faltasse, né? Deus não permitiu que faltasse, porque estava sempre dando. Aí agora eu volto lá para Coríntios 9, versículo de número 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Glórias a Deus. Deus não deixa a palavra dele cair por terra. Deus não deixa. Ele está falando: você dá semente para aquele que semeia, a sua sementeira só tende a crescer, só aumentar. Quanto mais você dá, mais ele acrescenta, né? Aquele que se tem, muito mais se lhe dará. Glória a Deus. Aleluia. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Tito estava saindo para essa missão, mas ele havia aprendido com Paulo, ele havia aprendido com a igreja da Macedônia o que é missão, o que é abrir mão, o que é gerar no coração e colocar em prática. Não basta só colocar no coração, tem que colocar em prática. Leva isso para a sua vida ministerial, leva isso para a sua vida profissional, traz isso para dentro de você, para que Deus possa enviar para você os recursos que você precisa. Não é outro que vai enviar, não é o pastor que vai enviar, é Deus que vai enviar, né? Assim, fiquemos com essa palavra nessa noite, que tenhamos prontidão de vontade. Seja pronto para fazer aquilo que você tem vontade. Tudo que é puro, tudo que é honesto e tudo que é verdadeiro, nisso dá glória. Agradeça a Deus. Se os projetos seus são bons, independente de você ter recurso ou não, põe em prática, começa a movimentar. Começa a movimentar. Deus sonda o nosso coração e Ele envia os recursos. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Maravilha, Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus agora e vamos orar. Vamos colocar diante dele. Quais são os seus projetos? Senhor, eu tenho projetos, mas não tenho recursos. Senhor, eu tenho vontade e estou pronto a fazer, mas não tenho recurso. Aí já não é problema seu mais. O problema agora, você transferiu ele lá para cima. Você transferiu ele para o andar de cima, como diz o outro, né? Você tem vontade, está pronto a fazer, mas não tem recurso. Então, vamos transferir isso lá para o papai? Vamos comigo transferir agora? Então vamos orar.